Boa noite. Ouvindo a leitura de hoje, eu até falei assim, tá feita a palestra, posso ficar sentada aí. E a gente pode ficar pensando na vida. Foi totalmente dentro do assunto que nós vamos conversar na noite de hoje. Todo mundo prestou atenção, pelo menos em alguma palavrinha, alguma frase dessa leitura? Ok. Porque ela vai ser muito útil para a gente durante o estudo de hoje. Nós preparamos com muito carinho essa palestra, porque nós entendemos que esse tema é um tema muito atual, só que ele não é atual dos nossos dias. Ele já vem vindo de séculos e séculos. Só que, provavelmente, as pessoas não se davam tanto conta como na atualidade. Então, nós vamos entender um pouquinho melhor hoje. Vivem-se na Terra dias de aflição contínua, como efeito natural das grandes ocorrências perturbadoras que afetam quase todas as criaturas. O contínuo desrespeito às divinas leis, a desagregação da família, as espetaculares fugas psicológicas mediante os vícios diversos, refletem-se na indiferença em relação à vida e à natureza, dando lugar aos transtornos de comportamento e outros fatores. Parece não haver mais lugar para a seriedade e a consideração pelos elevados compromissos existenciais. Administra, pois, a tua existência calmamente, de forma que possas desfrutar de experiências emocionais enriquecedoras, tornando-te um exemplo de alegria de viver. Essas palavras foram extraídas do livro Ilumina-te, pelo espírito Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo. A Organização Mundial da Saúde define depressão como um transtorno mental comum que pode se tornar crônico. É um conjunto de sintomas depressivos que, quando perduram por muito tempo, causando prejuízo funcional ao indivíduo, ou seja, a pessoa não consegue mais fazer aquilo que ela fazia antes. Ela não tem mais ânimo para fazer as atividades que ela executava antes. Aí sim é caracterizado como doença. A depressão atinge aproximadamente 350 milhões de pessoas em todo o mundo. Os seus quadros podem variar de intensidade e de duração, e são classificados em 3 níveis: leves, moderados e graves. E nem sempre conseguimos identificar os seus sintomas, que são múltiplos, mas podemos falar de alguns aqui. Então, na tela, nós podemos ver o desinteresse por tudo, a falta de energia, a apatia, a desmotivação, uma tristeza e uma melancolia profundas, sem causa aparente, a perda de apetite, que se caracteriza pela anorexia, a insônia ou muito sono, a angústia e a ansiedade vêm muito misturada com esse quadro. Frequentes são os sinais que compõem esse tipo de doença que muitas vezes se instala em nós. Essa doença independe do nível social e da faixa etária. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. Eu estou com depressão. E agora? Se você se identificou com essa situação ou conhece alguém que possa se identificar com essa situação, também deve estar se perguntando: o que posso fazer
para melhorar? Como tirar esse peso do meu peito? Onde buscar alternativas para uma vida feliz? Como o Espiritismo pode me ajudar? E aí nós fomos buscar em fontes seguras, conceituadas, idôneas, como o Dr. Márcio Gerhardt. Ele é psiquiatra e pesquisador do Programa de Doenças Afetivas do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. E também buscamos fontes com o Dr. Luiz Sérgio Gomes. Ele é carioca do Rio de Janeiro, ele também é psiquiatra, expositor e escritor espírita. Então, o material que nós buscamos, podem confiar, podem seguir, porque é de fonte bastante idônea. Então perguntamos, o que a medicina tem nos trazido de referência sobre esse assunto? Então, já de partida, há que se fazer uma distinção entre a medicina acadêmica, o que diz a medicina acadêmica, e o que diz a medicina à luz do Espiritismo, porque existem diferenças. Segundo a medicina acadêmica, a depressão apresenta sintomas físicos e psíquicos. Alguns deles nós mencionamos, são esses aí na tela. É muito complexo porque no quadro de depressão as coisas se misturam muito. Hoje já não pode se dizer que a depressão é uma doença isolada. Ela tem que ser vista dentro de um contexto multifatorial. Por quê? Existem pressões sociais, pressões espirituais, pressões familiares, pressões hormonais e fisiológicas, que determinam o conjunto que determina o quadro depressão. Importante já de saída fazermos a distinção entre a doença depressão e uma tristeza esporádica, porque as pessoas confundem muito. A tristeza, segundo o Dr. Luiz Sérgio, ela pode acontecer a qualquer um de nós, a qualquer hora. Não tem dias que a gente levanta feliz da vida, ouvindo o canto dos passarinhos, e tá tudo bem, abre a janela, faz aquela oração, respira fundo, tá tudo bem. Mas tem dias que a gente não tá para ninguém, tá certo? A gente não quer ver ninguém, não quer sair da cama. Então, essas alterações de humor dentro de um certo limite são normais. Se passamos pela perda de um ente querido, uma frustração, um problema no trabalho, isso pode nos colocar num estado de tristeza. Mas depois de um tempo, esse sintoma desaparece e o indivíduo retoma o seu ritmo de vida normal. Ao contrário da depressão, em que a pessoa não consegue voltar ao normal sozinha. Um fator relevante abordado pelo Dr. Márcio Gerhardt é que a depressão pode ser muito comum, e ela é comum, na menopausa para as mulheres, no início da menopausa para as mulheres, e na andropausa para os homens, porque ela está associada às alterações hormonais ocorridas nessa fase. Também já foi provado uma maior incidência de depressão nos pacientes que sofrem com problemas da tireoide. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 24, fala sobre a melancolia. E foi o que a gente disse, né? A depressão, em outras palavras, nos séculos passados, ela era tratada com outro nome, só a terminologia mudava. Ela era tratada como a melancolia. Então, é muito importante a gente ler esse capítulo, porque as dificuldades da vida corpórea muitas vezes nos tocam muito fundo. E nós sentimos uma vontade inexplicável de estarmos em outro lugar.
uma saudade inexplicável de um outro lugar que a nossa memória não detecta, mas é a nossa pátria espiritual. É muito interessante ler, tá? Capítulo 5, item 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. E agora nós vamos falar um pouquinho, antes de ir adiante, a gente gostaria de mostrar um gráfico para que a gente possa estar na mesma página. Vamos entender um pouquinho o que são os neurotransmissores. Os neurotransmissores são substâncias químicas produzidas pelos nossos neurônios, que são as células nervosas, com a função da biosinalização. Por meio dessas substâncias químicas, os neurônios podem enviar informações a outras células. Eles podem também estimular a continuidade de um impulso ou efetuar a reação final num órgão ou músculo-alvo. Os neurotransmissores agem nas sinapses, que são o ponto de junção do neurônio com outra célula. Então, é muito importante a gente entender o mecanismo dos neurotransmissores para a gente poder ir adiante com o nosso estudo. Todo mundo entendeu mais ou menos o que é o neurotransmissor? Aí nós vamos então seguir para a melhor forma que a gente entendeu de fazer esse estudo é fazendo perguntas e respostas, porque muitas vezes a pergunta de um é a resposta para muitos. Então vamos seguir adiante. Vamos lá. Quem acha que existe uma causa, uma única causa para a depressão, levanta a mão. Que bom. Estou falando, eu não precisava nem fazer nada. Todo mundo sabe. Todo mundo já estudou muito mais do que eu, que estou aqui. Então, voltando à pergunta, existe uma causa para a depressão? Dr. Luiz Sérgio nos esclarece, existem várias causas para a depressão. Pois o estado depressivo, nós falamos lá no início, é... Quem prestou atenção? Ninguém prestou atenção no que eu falei, porque todo mundo já sabe. A depressão, o estado depressivo é o quê? Multifatorial. Então, uma coisa se junta, se mistura na outra. Evidências comprovam que fatores genéticos podem aumentar a tendência de isso ocorrer. Existem sintomas que são observados em várias gerações. E aí, Dr. Márcio Gerhardt complementa. Ele diz assim, não é uma questão matemática. Por exemplo, a mãe tem depressão, o filho vai ter. Matemático assim. Não acontece assim. Mas quem tem uma hereditariedade com depressão tem maior tendência dos sintomas ocorrerem. Uma outra coisa muito importante que o Dr. Luiz Sérgio menciona é que há uma grande pressão da indústria farmacêutica em medicalizar a sociedade, estimulando através da mídia o pensar apenas em nível neuroquímico e nível cerebral. Então, as pessoas que poderiam trabalhar um pouquinho o seu nível de angústia, de tristeza, pela nossa sociedade automatizada, instantânea, são levadas a tomar os medicamentos como uma fluoxetina, um Prozac, o Rivotril. E assim, durante o estudo, nós detectamos, né, que muitas pessoas tomam o Rivotril, por exemplo, no tratamento da depressão, e de repente não é bem assim. O Rivotril não é um remédio para a depressão. Quem quiser maiores detalhes, nos procure no final do estudo, tá? O que é muito importante frisar é que nós não sabemos mais lidar com as nossas angústias. Por quê?
porque nós temos pílulas mágicas que, de uma forma maravilhosa, tornam o nosso mundo cor-de-rosa. Essa é a mensagem espalhada pela mídia e que nós, sem querer, absorvemos. E as doenças autoimunes? Tem alguma relação com a depressão? Sim. Uma das hipóteses que causam a depressão é a etiologia autoimune, que é quando as células de defesa do nosso organismo atacam o nosso próprio sistema neurológico. A depressão é uma doença na qual a pessoa tem um nível de inflamação no sangue muito maior. Por isso é muito comum as pessoas com depressão apresentarem dores pelo corpo. E quando elas começam a tratar da doença, tomar o medicamento, esses sintomas tendem a desaparecer. Então, as doenças como, por exemplo, a inflamação da tireoide, a fibromialgia, que são dores pelo corpo, a artrite e até mesmo as doenças inflamatórias intestinais estão associadas com a maior prevalência de depressão. E quem acha que, ao final do tratamento, a pessoa pode sentir medo de passar por essa situação novamente? Levanta a mão. Não, levanta mais para a gente poder ver. Aí, agora sim. É isso mesmo. Não é só comum, como também é muito frequente. Ao final do tratamento, os pacientes, uma grande maioria dos pacientes, relutarem em parar de tomar os comprimidos, em pararem de tomar o medicamento, por medo dos sintomas retornarem. Mas aí os especialistas explicam. Eles chegam no consultório falando assim, quando está tudo ok, eles estão ok, ao final do tratamento, eles chegam assim e falam: doutor, posso tomar aquele comprimidinho? Posso continuar com aquele comprimidinho? Está me fazendo tão bem, senão eu fico com medo. E aí eles dizem, é porque a pessoa fica insegura, mas aí tem que trabalhar isso porque a vida continua, né? Não é porque a gente fez o tratamento da depressão, estamos bem, que nós não vamos mais ter problemas, frustrações na vida. Então, tudo isso, nós vamos aprender um pouquinho mais para frente a lidar com tudo isso. Não é pelo fato de termos superado a depressão que não vamos nos deparar com as adversidades da vida. Elas estão aí esperando a gente 24 horas por dia. Os problemas, as tristezas, mas isso não significa um retorno àqueles sintomas anteriores. Agora, é muito importante que a pessoa, sem ficar neurótica, preste atenção nela mesma, para que ela saiba ao sinal de recaída. De repente, ela começou a ficar triste, ou começou a ficar nervosa, começou a ficar com insônia, volte a procurar ajuda. É simples assim. E aí, qual a relação da depressão com a ansiedade? Essa pergunta é incrível e a resposta é mais ainda. Sabe o que elas são? Elas são amigas inseparáveis. São amicíssimas. Então, nós que somos muito ansiosos, cuidado, sinal de alerta. Nós vivemos já numa sociedade ansiogênica, com tantas opções à nossa volta. Ela nos estimula, tá certo? A sociedade nos estimula ao consumo, que por sua vez desencadeia a ansiedade. E sem nos apercebermos, trabalhamos mais, fazemos mais horas extras, nos afastamos do convívio familiar e o convívio dos amigos, dialogamos menos, nós começamos a viver no nosso próprio mundo, num mundo só nosso. E isso... basta olhar a nossa volta, né, gente? Vocês já prestaram atenção em restaurante, por exemplo? Já? Nas mesas do lado?
que acontece? Fala alto para a gente ouvir. No telefone, né? Mas ninguém está falando. Tá todo mundo o quê? Testando. Na mídia. Você tá um pouco melhor, né, Simone? Algum tempo atrás, nós fizemos um estudo aqui e a gente estava comentando sobre a meditação e coisa e tal. Nós gostamos muito desses temas aí filosóficos e coisa e tal, psicológicos, enfim. E aí a gente estava falando sobre a meditação, o quanto é importante. Agora, antes da gente ir mais para frente, levanta a mão quem faz... Eu vou até tirar o óculos para enxergar melhor. Quem aqui faz uma meditação ou uma oração que seja 30 segundos no dia? Dá aquela paradinha. Levanta a mão alto para eu ver. Ah, então tá. Então eu posso ir embora. Porque isso aqui é para gente que não faz. Ela é muito importante, gente. Voltando ao assunto sério, a meditação é essencial para o nosso equilíbrio. Aí essa pessoa chegou para a gente no final do estudo e falou assim: Carmen, a minha mente não tem parada. Aí eu falei: como assim não tem parada? Eu não consigo parar de pensar um segundo que seja. Nem dormindo eu consigo parar de pensar. Eu falei: então isso é treino. Porque a gente também, quando começou a fazer a meditação, há anos e anos atrás, nós estamos engatinhando ainda, não pensa não. Mas quando nós começamos a exercitar a meditação, a gente não conseguia focar nisso 30 segundos. Eu contei no relógio, a primeira vez que eu parei para fazer uma meditação. A focar. Então, depois desse comentário dessa pessoa, eu comecei a perguntar para pessoas que convivem comigo no trabalho, em casa, quem é que faz meditação? E vocês, se vocês fizerem isso, esse exercício, vocês vão se surpreender a quantidade de pessoas que fazem meditação. É quase nula. Por isso, talvez, nós estejamos num mundo tão louco como a gente está vivendo hoje. Então, é muito importante essa pausa no dia para que a gente possa voltar no nosso centro, tá? Vamos continuar. Porque esses fatores, eles podem gerar e geram um clima de ansiedade contínua e coletiva. Então, sem que a gente se aperceba, existe um conjunto. A gente vive nessa sociedade ansiogênica. Então, tudo isso vai nos envolvendo associado à atmosfera conturbada do mundo espiritual em transição. Então, nós estamos passando do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. E essa perturbação, conforme explicado e detalhado bem pelo Dr. Luiz Sérgio, pode-se dizer que causa um mal-estar existencial, que pode muitas vezes ser confundido ou vivenciado como depressão. Tá vendo como as coisas se misturam e a coisa é muito complexa? E aí, para identificar e diferenciar a depressão do transtorno do humor? O transtorno do humor precisa de medicação específica? O transtorno do humor, até um certo nível, todos nós temos. Por quê? No início do estudo nós comentamos, né, sobre aqueles dias em que a gente acorda feliz da vida e outros que a gente acorda triste, angustiado, tá certo? Mas tudo isso dentro de um limite é normal. Por outro lado, o transtorno bipolar, os transtornos do humor, quando não há um equilíbrio, ou seja,
ocorrem mudanças frequentes no humor da pessoa. Então, ela vai de uma alta intensidade de felicidade, de alegria, de euforia, de repente despenca para um estado de tristeza e angústia. Aí, nesses casos mais severos, é necessário um acompanhamento psiquiátrico com medicação específica. Vamos adiante. E como saber identificar a doença pelos sintomas? Ou seja, a doença, a depressão pelos sintomas. Porque muitas vezes a pessoa não sabe que tem depressão. E aí nós temos que olhar para o tempo de permanência dos sintomas. Lembra da história da tristeza esporádica com a doença depressão que falamos no início? Estamos falando de novo aqui. Se houver uma relação causal em que o indivíduo está passando e nota-se os sintomas que comentamos no início, tudo bem. Mas se não há e o indivíduo está mais ou menos, tudo está meio sob controle, a vida está normal, as coisas estão caminhando, mas mesmo assim apresenta os sintomas por um certo período de tempo, sem uma causa real, e esses sintomas persistem, daí sim pode-se suspeitar de um processo de desequilíbrio neuroquímico que caracteriza a doença. É a história dos neurotransmissores. Eles não estão passando a mensagem como eles deveriam. Aí precisa de tratamento. E então, por falar em tratamento, o que fazer na busca desse tratamento? O ideal é que esse tratamento seja multifatorial. Inevitavelmente, então, devemos recorrer à medicina à luz da espiritualidade. Lembrando sempre que o ser humano é um complexo trinário, composto de corpo físico, corpos de energia e o espírito. Se não mexer nesses 3 níveis, o tratamento fica incompleto. Nós podemos melhorar a nossa parte neuroquímica, mas se não estabilizarmos o nosso nível de energia, o nosso nível energético e retificar os rumos da nossa alma, nós não vamos nos equilibrar integralmente. Então, o primeiro passo, vamos ao especialista. É necessário para que a gente possa voltar à vida normal. E uma coisa interessante que o Dr. Márcio Gerhardt comentou é que, hoje em dia, muitos clínicos gerais começaram já a tratar a doença a depressão. Então, se o tratamento está funcionando, segue com o clínico geral, sem problema nenhum. Mas, se não está funcionando, consultar um especialista. Uma coisa importante que ele também mencionou é que muitas pessoas relutam em começar o tratamento por medo de ficarem dependentes dos medicamentos. E isso não é verdade. Nós aprendemos isso ao longo desse estudo e pegando várias opiniões de vários especialistas. Os medicamentos que tratam da depressão em si não causam dependência, tá? É diferente dos remédios que a gente comentou no início do estudo aí, que a gente até falou. Quem tiver dúvida, nos procure no final do estudo, tá? Porque eles são confundidos com os remédios para depressão. O Dr. Márcio enfatiza que o objetivo do tratamento é a pessoa ficar ótima, não é simplesmente melhorada. Muitas pessoas acreditam que, tendo uma melhorazinha, elas falam: ai, doutor, eu já estou melhor. Ele diz que isso não é aceitável. A pessoa tem que ficar plenamente curada. Então, vamos adiante. Tudo depende de um tratamento bem conduzido, com a medicação certa, em doses corretas. O indivíduo tem que ter uma relação de intercâmbio
uma relação de confiança 100% no médico, para que esse intercâmbio seja legal, tá? E o segundo passo? Nós já estamos nos consultando com o especialista, estamos tomando medicamento, ok. Mas nós temos que tratar de duas outras partes, né? A parte energética e a parte espiritual, isso mesmo. Em nível físico, existem recursos que podem ser usados como os medicamentos fitoterápicos, que são os homeopáticos, enfim, eles funcionam muito bem. E estudos feitos na Alemanha provaram também que o exercício físico, sob supervisão, melhoram e muito os níveis dos neurotransmissores, tanto quanto o uso de medicamentos. Incrível, né? Porém, há casos em que os níveis dos neurotransmissores estão tão em baixa que a pessoa cognitivamente sabe que ela precisa fazer o exercício físico, precisa sair, passear, mas o corpo não acompanha. Então, vamos comentar sobre alguns fatores importantes durante o tratamento. É importante dizer que a ação dos antidepressivos não é instantânea. E isso é muito importante nós entendermos com clareza. Normalmente, o tratamento total, ele leva de 1 a 2 anos, em média, para que a pessoa fique 100% dentro de um tratamento normal e bom, que seja bem conduzido. Nas 2 primeiras semanas, a pessoa começa a sentir o efeito do medicamento. Então, até o Dr. Luiz Sérgio comenta, né, que dali uns 4 meses do início do tratamento, a pessoa chega no consultório dele e fala assim: doutor, eu estou ótimo, eu posso parar, não sinto mais nada, os sintomas desapareceram, eu estou ótimo. Aí o doutor Luiz Sérgio olha bem para a cara da pessoa e fala assim: não é recomendado, não pode ser feito dessa maneira, porque tem que deixar o remédio agir por mais tempo, acompanhado do trabalho de um psicólogo, para se descobrir as questões de manejo psicológico. Associando-se o tratamento médico ao tratamento psicológico, há frequência ao centro espírita, através das palestras, dos passes. E, se for o caso de um processo obsessivo, o encaminhamento a um tratamento mais específico. É necessário que o indivíduo faça uso de todas essas ferramentas para que ele atinja o resultado desejado. E falando no comportamento dos familiares, alguém aqui conhece alguém que já teve depressão e já presenciou a família, o comportamento da família? Só levanta a mão para a gente saber. Levanta alto. Não precisa ter vergonha, não. Ok. Então, aí eu vou perguntar, como que era esse comportamento dos familiares? Alguém gostaria de comentar? Era um comportamento amigo, tranquilo? Às vezes discriminatório. Porque a depressão ainda é muito tabu, né? Tem muito tabu na sociedade. E não só isso. Obrigada, Roosevelt. Só você teve coragem de responder. Então, mais uma. Que bom. No caso foi minha irmã. Ela tem 1 ano e meio só, mais velha do que eu. E nos pegou de surpresa. Só que a minha família é kardecista também, desde a minha avó, que tem 94 anos. Então, eu acho que ajudou muito esse, claro, um acompanhamento médico, depois psiquiátrico, depois ela foi fazendo... Foram 4 anos para ela estar totalmente sem nada, porque ela teve o vício do remédio. Então. Mas eu não acho que era o vício químico, então, como você disse. Eu acho que era o medo, o trauma... Era o trauma. Mas, assim, a gente levou numa boa e, aliás, a gente levou isso como um
problema que tem solução, na maior naturalidade e acompanhamento espiritual também. Que bom! Obrigada pela tua participação. Muito boa. Muito obrigada. Carmen, às vezes a depressão ela vem por problemas de relacionamento com a família. Então, tem uma grande complexidade. É tudo muito misturado, como a gente já comentou, né? Então, é como os especialistas falam, teria aqui material para a gente fazer 4, 5 palestras, mas o tempo é curto. Então, nós vamos seguir. O comportamento dos familiares é imprescindível. E uma coisa muito comum que a gente ouve falar, que os especialistas falaram, e que é muito comum, é a pessoa, o familiar chegar assim, a pessoa já está caidona, tá? Certo? Aí já não quer sair da cama. Aí o familiar chega, inclusive a entrevistadora até contou essa história de uma pessoa que ela conhecia e que comentou que teve depressão e que a familiar chegava na casa dela todos os dias. Olha o detalhe, todos os dias. E falava assim, mas como você pode ficar deprimida? Você tem tudo, olha a sua volta. Você tem uma vida confortável, você tem dinheiro, você tem tudo. Você tem um marido maravilhoso, o que é que você quer mais na sua vida? Aí disse que a pessoa comentava com o médico dela que, além de se sentir mal pela depressão, ela sentiu uma culpa absurda. Então, o doutor Luiz Sérgio esclarece, tem que agir com muita calma, porque a pessoa, como nós já falamos antes, cognitivamente sabe do que ela precisa, mas precisa esperar o medicamento agir por causa do que? A comunicação dos neurotransmissores. Lembra disso? Não está se comunicando, não está havendo comunicação. Então, precisa ter paciência, muita calma, para que a pessoa possa ir voltando ao normal. E os grupos de ajuda são absolutamente úteis no tratamento da depressão. Por quê? Quando há uma discussão em grupo, o indivíduo ouve outras pessoas com problemas muito parecidos com os seus, ou até maiores do que os seus. E já está provado que esse intercâmbio, essa troca de experiências, ajudam e muito no tratamento e na melhora dos sintomas. Também o trabalho voluntário. A pessoa se sente útil, sem ter que ganhar dinheiro, sem ter que produzir alguma coisa. Ela se sente útil de dentro para fora, porque ela está prestando um serviço ao outro. Aqui, né, a Simone e a Dona Elisete estão olhando para a minha cara e elas estão adorando, porque o serviço voluntário, nós estamos sempre precisando de voluntário aqui na casa, né? Então, tá aí uma boa dica para, se tiver com algum sinalzinho aí de depressão, vem aqui para o centro. A gente está precisando das mãos. Carmen, Oi. posso sugerir mais um? Com certeza. Uma experiência a interagir com a natureza. Sem dúvida nenhuma. A conversar com os pássaros, com os minerais, os vegetais. Isso mantém um equilíbrio fantástico e ajuda muito na depressão também. E, então, você já podia falar aqui, porque era no meu próximo parágrafo. E uma coisa, a participação do Roosevelt foi excelente, porque é exatamente isso. Busca a natureza. Senta à sombra de uma árvore. Tá certo, aqui na Flórida é meio difícil. Com esse calorão aí lá fora, é quase impossível. Então, se der para esperar aí uns 2, 3 meses até que a coisa acomode um pouquinho e a temperatura se normalize, é uma boa, né? Mas é sério. Voltando a falar sério, é muito importante o contato com a natureza. Por quê? A gente sente as vibrações, os fluidos divinos. Eles vêm direto para nós e nós nos colocamos em posição de conexão para receber esses fluidos, tá? Outro dia nós estávamos assistindo a televisão. Quem tem Globo aqui?
Levanta a mão. Alto. Então, muito pouca gente. Eu estava assistindo uma novela. Quem que assiste a Pega-Pega aqui? E olha, a Globo também é cultura, viu? Porque na novela tem a Bebete. E a Bebete tem alguns probleminhas, né, psicológicos e tal. E foi muito interessante a colocação do médico que está tratando dela. Então, ele disse, ela começou a dizer tudo que ela não gostava, tudo que era ruim na vida dela. E aí o médico parou, olhou bem para ela e disse assim: Bebete, e o que é bom na sua vida? Me conta. Começa a enumerar o que é bom. Eu quero ouvir. Você está louco? Como que é bom? Não tem nada bom na minha vida. Instantaneamente, a gente acha que está tudo ruim quando a gente não está legal, né? Mas quando a gente faz aquela pausa, medita, aí ele teve com muita cautela, com muito tato, ele foi puxando dela as coisas boas. E ela começou a se desenvolver no tratamento. Esse foi o primeiro passo. Muito interessante. E agora, então, nós vamos falar o quê? Da perseguição espiritual. Porque, às vezes, acontece. Aí é que vemos a importância, a riqueza e a oportunidade de se enxergar o ser humano sob o ponto de vista médico à luz da doutrina espírita. Quando a medicina reconhecer no ser humano o espírito imortal, e não apenas um ser que começa no berço e termina no túmulo, o seu campo de visão e compreensão serão enormemente ampliados no tocante às distonias mentais. Porque muitas vezes essas perseguições, esses companheiros estão atados a nós pelo plugue da culpa, pelo ressentimento, pelo remorso, em nível inconsciente. Daí a importância do esquecimento de vidas passadas. E o Dr. Luiz Sérgio comenta que ele, certa vez, estava lendo um livro em que o autor colocava num capítulo em que ele fez uma pesquisa, perguntando para as pessoas: quantas vidas nós temos? Quem acha que nós temos várias vidas? Levanta a mão. Bastante gente. Quem acha que nós temos uma vida? Levanta a mão. Levanta mais. Ninguém? Pois é, a maioria errou. Por quê? Porque a vida do espírito é uma única vida. E ela está diversificada em inúmeras existências. Pegadinha, né? Pegadinha. Pois é. Aristóteles, o filósofo grego, já dizia: a alma humana, sendo embora uma e única, tem várias faculdades, funções, porquanto se manifesta efetivamente com atos diversos. Está aí a resposta, a comprovação da resposta. Com base nessa tese e sob a ótica espírita, o indivíduo que, por exemplo, em vidas passadas tinha posses, ele era rico, estava acostumado a ser servido, e na atual existência tem uma vida humilde, tem que trabalhar, inconscientemente vive num estado de frustração permanente, se ele não tem esse conhecimento de vidas passadas. Pois, por quê? Porque ele não goza dos mesmos benefícios, tá certo? Entretanto, ele mantém esses padrões de vidas passadas em seu subconsciente, reforçados em seu psiquismo. E a falta de esclarecimento gera na pessoa um estado constante de frustração com a vida atual que ele leva, né? Ele busca, lembra do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5 que a gente falou?
Pois é, a gente busca uma coisa que a gente nem sabe aonde está, mas uma felicidade que a gente quer encontrar. Nesses casos, vamos buscar o centro espírita. Vamos buscar nos melhorar como um todo. E, acima de tudo, buscar o nosso autoconhecimento. Isso é essencial. O que é que eu estou fazendo aqui? Fazer essas perguntas para nós mesmos, que muitas vezes a gente não faz. Tem pessoas que passam uma vida inteira e não se perguntam essas coisas. Qual é o sentido da minha existência? Claro que é vencer na vida, né? Trabalhar, dar conforto à família. Claro que sim. Mas o que mais além disso? Então, quanto mais nós nos conhecermos, mais teremos a capacidade de lidar com as dificuldades, com os problemas de forma racional e dentro de uma visão holística, ou seja, como um todo, né, de si mesmo. Por conseguinte, o indivíduo terá uma maior consciência das suas responsabilidades e a chance de atingir a cura se expande enormemente. Então, minha gente, o que é que nós estamos esperando, né? Vamos pensar direitinho, analisar e vamos aprender, vamos cultivar esse tempo da meditação diária. Porque é muito importante para a gente se equilibrar como um todo. A gente gostaria de terminar o nosso estudo. Gostaríamos de dar, se desse aí 5 minutos para perguntas e respostas, mas eu acho que a gente está meio em cima da hora, né? Então, eu já estou levando uma bronca aqui. Então, a gente agradece muito a atenção, a paciência de todos. E quem tiver maiores dúvidas, por favor, nos procure ao final do estudo. Tá ok? Muito obrigada.